toxina em uma paciente diferente. A gente já apresentou a marcação dos pontos em uma paciente que tinha pouco enrugamento na região frontal. Agora a gente vai mostrar uma paciente que ela tem um enrugamento grande na região frontal e que para isso a gente tem que usar algumas técnicas para que essa região frontal não pese sobre as sobrancelhas e acabe piorando essa flacidez de pálpebra, já que a gente precisa tirar essas rugas, mas ao mesmo tempo a gente precisa manter um leve arqueamento do supercílio, que é o que toda paciente deseja. Elas não desejam isso aqui, né, do supercílio ficar, né, com aquele aspecto, né, de malévola, mas um leve arqueamento é sempre bem-vindo, especialmente se a paciente já tem um grau de flacidez de pálpebra, pois ajuda a disfarçar. Então vamos olhar aqui esse enrugamento mais de perto. Levanta um pouquinho as duas sobrancelhas. Levanta as duas sobrancelhas e mantém isso. O que a gente vê? A gente vê um padrão de enrugamento total do músculo frontal, onde todo o músculo frontal ele tem um enrugamento já marcado, bem forte, um enrugamento forte, e especialmente esse enrugamento ele acontece aqui em cima do supercílio, tá? Então, para a gente retirar esse enrugamento, a gente vai tentar marcar os pontos do frontal o mais alto possível, porém, se eu colocar apenas pontos altos, esse enrugamento aqui dessa região de cima da sobrancelha, ele não vai sair. E a paciente ela vai ficar chateada, né? Porque ela não teve as rugas completamente retiradas. Então, hoje a gente vai trabalhar um conceito que se chama conceito de microdoses, aqui nessas áreas do frontal, um pouco mais próximas da sobrancelha. Essas doses, né? Esses pontos que eu marquei aqui, como esse, por exemplo, esse aqui e esse aqui, eles vão conter apenas uma unidade de toxina botulínica. Ao invés de a gente fazer os tradicionais 2 unidades que a gente coloca em cada ponto do frontal, a gente vai colocar apenas uma unidade nesses aqui, para que a gente consiga retirar a dúvida, consiga retirar a ruga, mas sem baixar tanto essa sobrancelha da paciente, para não acentuar essa flacidez de pálpebra aqui, tá? Então vamos lá, paciente, agora nós vamos para a marcação, para a aplicação da toxina. Então esse ponto aqui mais em cima, a gente vai fazer 2 unidades, colocamos metade do bisel, nesse momento o nosso olho vai para cá, ó, e aí a gente coloca 1, 2 unidades de toxina. Aqui, nesse ponto, também metade do bisel. Nesse momento, o nosso olho vai para cá e a gente coloca 1, 2 unidades de toxina. Vejam que eu sempre vou com a minha agulha lateral à canetinha. Eu nunca coloco em cima da canetinha, pois a canetinha não é estéril, tá? Metade do bisel, meu olho vai para a marcação e eu boto 1, 2 unidades, que correspondem a 2 tracinhos desse na seringa de 0,5 ml, na diluição de 100 unidades de botox para 1 ml de soro. Outra forma da gente colocar é a gente apagar, né, a marcação da caneta, metade do bisel, 1, 2 unidades. Certo? São 2 unidades, essa aqui do meio, também vão ser 2 unidades, bisel, metade da agulha, e 2 unidades. E cada uma dessas que eu marquei com um tracinho, nós vamos usar apenas uma unidade, para que o supercílio dela não fique, né, mais baixo. Uma unidade aqui, um tracinho só. Tá vendo? Uma unidade aqui, um tracinho só. Uma unidade aqui, um tracinho apenas. E uma unidade aqui, um tracinho apenas. Vamos remover a marcação. Eu sempre gosto de fazer a toxina nessa ordem, né? Primeiro o frontal, depois a gente vai
para esse grupamento muscular do prócero e do orbicular do olho direito e esquerdo. E depois a gente vai para o nasal. Essa toxina é a toxina apenas do terço superior da face. A gente não está tratando terço inferior, como por exemplo pescoço, né? Essa região de platismo não está sendo tratada. Então vamos começar esse grupamento muscular que inclui o próximo e os corrugadores do supercílio direito e esquerdo. Vamos começar com a nossa aplicação no próximo, onde aqui a gente vai colocar 2 unidades. Então a gente vai, ó, metade do bisel e 2 unidades, tá? O corrugador do supercílio da paciente é um corrugador forte. Pode juntar as 2 sobrancelhas. Então, a gente vê um corrugador forte. Aqui eu pego na cabeça do corrugador e aqui a cauda, aqui está o meu corrugador. Ela tem um padrão de contração bem forte, então a gente vai calcular para esse corrugador uma dose um pouco maior do que 2 unidades apenas, né? Então, a gente vai fazer 5 unidades aqui na nossa cabeça do corrugador, e aqui eu seguro, vou com o bisel total, porque é um músculo que tem uma inserção mais profunda. Nesse momento, meu olho vai para cá e eu vou colocar 5 tracinhos da minha seringa de 0,5. Foi. Vamos para o outro. Eu palpo, né, o músculo, coloco a minha agulha total, porque esse músculo ele tem uma inserção profunda, quer dizer, uma origem profunda. Olho aqui para minha seringa e nesse momento eu vou colocar 1, 2, 3, 4 e 5 unidades. Vou tratar ainda a cauda do meu corrugador. E esse pontinho da cauda, ele vai receber 2 unidades. Então, ficando uma colocação de 7 unidades